Olá, tudo bem? Estamos aí para o nosso programa de hoje das 21 horas com a maravilhosa o Boa Noite da Nossa, você se engasgou, gente, tá vendo como que ele é? Maravilhosa e nada, né? Maravilhosa! Porque as palavras não estavam dando concordância. Maravilhosa! Isso aí, maravilhosa, ó. Alegre, feliz, né? Maravilhosa! Maravilhosa! Não tava dando concordância a frase. Ai, meu Deus! Essa vida de poeta é um problema. Maravilhosa! Não, vamos lá. Essa risada maravilhosa que alegra nossas noites. Ela tem que alegrar mesmo. Vamos lá, gente. O tema de hoje é... Preparando a minha garganta. São muitas perguntas. Bom, o tema de hoje é a múmia. Vamos lá. É bom? Vale a pena assistir? É bom, vale tudo. Vale tudo. Vale o que vier. Vale o que quiser. Vamos lá. Vamos lá. Sabemos da crença dos egípcios no pós-vida, dá a entender que está falando de reencarnação, o processo de morrer e retornar. Mestre Flávio, pode explicar a diferença de ressurreição, reencarnação e vampirismo nesse processo da múmia voltar à vida? Antes de começar a responder as perguntas, eu queria dizer que pelo que eu estou percebendo, em momento algum, ninguém percebeu o foco principal do filme, que não é nem a múmia, nem o Tom Cruise com aquele papel dele coadjuvante, mas são os templários. Os templários são o foco do filme. É isso que ninguém entendeu, acho, né? Alguém deve ter entendido isso, que os templários é o foco do filme, não é a múmiazinha, não é o Tom Cruise de coadjuvante, nada. Eu só estou falando do tema desse filme por causa disso, por causa dos templários, que são o foco do filme, se liga nisso. Aí qual a diferença? Ressurreição quando você não é tocado pela morte. Qual é o outro? Ressurreição. Tá muito misturado. Ressurreição, reencarnação e vampirismo. Reencarnação é isso aí. Tudo que você fez virou pó, não existe, foi esquecido, não lembra de nada, tá aí de novo, ó, sendo enrolado, enganado, feito de otário de novo, vai ser feito de novo e de novo. Porque não existe nada de historinha. Por isso que muita gente está acordando para a vida e está abandonando essas ideias ridículas de que reencarnação é para evolução. Não tem evolução. O ser humano não evolui. Ele dá salto quântico. É uma anta hoje, vai se tornar um burro daqui a pouco, porque tem um salto quântico. De anta para burro. Eu não sei se é o contrário aqui no Brasil, mas é por aí. E o terceiro é... vampirismo. Vampirismo, gente, é aquela coisa. A morte tocou a pessoa, mas o que habita nela não é a pessoa. Isso que as pessoas entendem. Quando a pessoa se torna vampiro, não é ela que se torna vampiro. Uma criatura habita seu corpo. Concorda? Entendeu? Fácil? Um olhinho, né? E os egípcios não falam nada de reencarnação, tá ok? Bom, no filme a princesa fez um pacto com Deus. O filme fala que ele é o deus da morte e após ela conseguir, traria o deus ao plano físico, no corpo de um mortal. Mestre, o deus da morte não seria Anubis? Então quem é Sete, na verdade? Um deus pode ser trazido para o plano físico? Moça, olha só, se todo mundo aqui, principalmente no Brasil, você acredita que o Deus se fez carne através de seu Filho Jesus, né? Então qualquer um pode fazer isso, né? É uma questão de lógica, gente. O que vale para Chico, vale para Francisco. Tá?
Não é exclusividadezinhas não, tá? Não tem exclusividade não. O plano espiritual ele é bem preconceituoso mesmo. Então o que acontece? Primeiro que Anubis não é Deus da morte. Ele é uma criatura psicopompa. Já falei isso em vídeos anteriores, que se você quiser, procura aí sobre o Egito, que eu já falei, fiz vários vídeos anteriormente sobre isso. Ele conduz os mortos. Ele não é um Deus da morte. Que inclusive entre os egípcios não existe a questão de Deus da morte, que nem cristão, não. Isso é coisa cristã. A morte, você vai morrer, brinca. Gênio. Então é diferente. Sete não é um Deus da morte, ele não é um Deus, não é um demônio, não é nada disso. Quando no início da história, o que aconteceu? Na hora que fizeram aquela conspiração que eu já falei na aula, aquela conspiração, e viram que não existia esse elemento que dá massa, cimento ao cristianismo, que é o mal. Não é culpa sua, o mal é do demônio, do capeta, do rabudo, do chifrudo, como é que é? Da peste do Egito, como chamam hoje. Entendeu? Então não existe isso. Tá errado. Os corvos aparecem em várias partes do filme. Qual o seu simbolismo na magia? São as criaturas psicopompos. Eles conduzem os mortos. Eles têm uma função na mitologia fora dessa doutrina que pregam a manutenção da imbecilidade através da encarnação. Eles pregam a metempsicose. Então, os dois corvos de Odin, a consciência e a memória, são fundamentais nesse processo de conduzir o morto para que não volte um imbecil pior do que ele era. Ele tem que fazer metempsicose. Para isso ele precisa da consciência e da sua memória, simbolizados na mitologia nórdica como dois corvos. Comparando o filme A Múmia e o filme Deuses do Egito, no filme Deuses do Egito fala que somente Ra tinha o poder de trazer alguém dos mortos. Por que no filme A Múmia a princesa fala que Nick não completasse o ritual, ele teria poder sobre a vida e a morte? Se ele completasse o ritual, né? É. Olha só, primeiro que nós vamos colocar na história aí, que não é assim como contam para vocês a mitologia egípcia, tá ok? O pessoal que estuda egiptologia também, toda hora está mudando isso que vai... Existe todo um complô para que as pessoas pensem que as coisas são assim, que existe essa questão, entendeu? Cristã, essas preocupações cristãs, sabe? Não existe isso, hein, gente? Osíris, Sete, Nefti, Ísis, eles todos têm poderes similares. Olha só, acordem, acorda para real. As mulheres, não existe na mitologia egípcia, os homens são super machos e as mulheres são deusas submissas, não. Nenhuma mitologia, só na mitologia cristã que ocorrem essas coisas. Elas têm paridade de poderes, elas são imponderadas, todas elas junto com os caras. Todo mundo ali, ó, é tete a tete. O que acontece são algumas conspirações aí para tirar alguém ali, depor, né, da golpe de Estado, essas coisas. E por que em todos os filmes que envolvem múmias, todas que voltam têm o poder de acordar os mortos? Ora, gente, se com a palavra viva eu posso despertar a quem dorme, quem volta, que é um simbolismo, elas não voltam em corpo de múmia, aquilo é um simbolismo, eles colocam daquela forma para você ficar acreditando em entendeu? Que o corpo podre vai... nada disso. Eles voltam em outro corpo. Tanto é que ele precisa, né, o Deus 7 do corpo do cara bonitão para vir. Quem não vai vir, né? Um corpo todo estragado aí, né? Vai vir lá no Milionário, né? Que, né? Não é Milionário no filme, né?
Claro que não ia ser dele, né? Mas é aquela coisa, as pessoas têm que acreditar, elas não são estimuladas a entender que tudo é um simbolismo. Se ele completasse o ritual, ora, ele seria um Deus encarnado, como a gente já viu na mitologia cristã. Isso deu um rolo, um dia eu conto história. Os vândalos eram cristãos, sabia? Eram cristãos, matavam outros cristãos. Mortes horríveis. Deixa pra lá. Bom, no final do filme, o personagem se sacrifica e crava a adaga no próprio corpo e se torna uma criatura. Seus olhos ficaram igual à princesa. Seus olhos mudam, ficam com os poderes sobre a morte. Mestre, o que na verdade ele se tornou? Seria uma espécie de vampiro, de um deus? Ele se tornou tudo que ele odiava. Ele se tornou a própria múmia. Os poderes do pacto que ela recebeu passaram para ele. E com mais brutalidade, porque ele se sacrificou. Ele não é mais aquele personagem do filme. Ele não é mais um personagem. No filme, um dos personagens foi amaldiçoado e fala para o seu amigo que há maldições e destinos piores que a morte. Mestre, poderia explicar sobre essas punições e maldições da magia da verdade? Olha só, existem maldições piores que a morte, sim. Trabalhar 80 horas por semana, não ter direito a férias, 13º. Isso é uma maldição pesada. No inferno as punições são mais leves. Mas o pessoal gosta, né? E outras druidas têm punições horríveis, né? Não pior do que essa de você perder seus direitos de ser humano, né? Você virar mula de carga, ser rebaixado na escala de humano para baixo. Bom, mas falar sobre esse tipo de punições assim não é uma coisa muito da vida prática da maioria. Por exemplo, você analisar o que eu queria chamar a atenção para esse filme, da questão dos templários, é que eles escondem o objeto fundamental da história, que é o punhal de Sete. Eu sei que é a ponte, né? Porque esse instrumento, é isso que as pessoas têm que entender. O que é maldição para mim é bênção para você. O que é bênção para você é maldição para mim. Então tudo é relativizado, gente. Tudo. Vamos lá. Bom, o filme fala sobre o punhal de Sete, como você acabou de falar. Para fazer o ritual. Esse instrumento realmente existiu e que poderes ele possui? Vamos pro Jack Stripador, vamos por parte. Como eu falei antes, os templários. Olha só, o filme começa, gente, com os templários. Eles só localizam a tumba daquela princesa por causa que o mapa estava na tumba dos templários. Ou seja, eles foram os primeiros a chegar lá, saquear aquela tumba toda, né? Quem viu o filme, vou contar, ela está lá sepultada no Mercúrio, como várias entidades aí espalhadas pelo mundo. Se você pesquisar, você vai ver que não é só ali naquela história. Ela estava fora do Egito, ela foi sepultada mais para a próxima, ou seja, da Mesopotâmia. Eu queria bem longe, o Egito queria aquilo na fronteira do seu império. Na época era bem mais extenso, né? E eles chegam lá por causa dos templários. Eles chegaram lá primeiro, saquearam a tumba, porque eles chegam lá, só tem aquele mar de Mercúrio, gente. Porque os templários saquearam tudo, inclusive o punhal de Deus Sete. Que faz o quê? Ele, com aquele que o possuir, torna-se seu arauto. Agora,
Quem acompanha minhas aulas vai entender do que eu estou falando. Quem não acompanha vai ter um pouco mais de dificuldade. O punhal é a chave, por isso que os templários, né, quem assistiu o filme, vai entender do que eu estou falando. O deus Osíris mas- conduz os grandes iniciados ao julgamento. Pode explicar como funciona o julgamento e quem faz o julgamento? Primeiro que não é o deus Osíris, é o deus Anubis, na nova mitologia egípcia. Que existe um Egito aí que não é contado para as pessoas. Mas tudo bem, vamos seguir o roteirinho. É o deus Anubis que conduz os escolhidos. Jesus já dizia, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Esses escolhidos são conduzidos por Anubis perante o grande julgamento. Onde se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, vai virar estrume de hipopótamo, crocodilo, sei lá o que aquela criatura louca lá. Entendeu como é que é? E como é que é o julgamento? É assim, irmão. Você está pronto? Vai responder perante o Deus Osíris? E ele tem o séquito, né? Tem a deusa Isis, a Ate, tá lá. Aí bota a pena, pega teu coração, bota lá na balança. Se a tua balança pesa, se o teu coração pesar, marca a pena, você está literalmente muito ferrado. Aí você vai cair naquelas maldições que foram faladas antes, que são pior que a morte. Na mitologia egípcia também temos o barqueiro. Qual é o nome do deus barqueiro das almas na mitologia egípcia? Ele possui alguma outra função além de atravessar as almas pelo rio? Tem. O nome dele é praxe não ser dito, porque ele, além de ser o barqueiro condutor, você vai entrar em outra mitologia de um deus que não é o deus que é uma história muito mais antiga. Quem quiser procure e pesquise. E ele está relacionado a essa mitologia antiga. E o que acontece? Ele faz parte do ritual dos 9 deuses para a imortalidade. Então você tem que saber cada deus e cada parte do rito, porque quando ele é o último, quando você fecha com ele, bom, você se torna isso aí. Quero agradecer aí, Horácio. Pensei que você ia perguntar sobre os templários, mas não perguntou. Então, quero agradecer a participação de todos. Obrigado e até a próxima.